Nesse primeiro tópico, estudaremos o impacto da eletrônica de potência na qualidade da energia elétrica, sobretudo no que se refere a harmônicas de tensão e corrente. Vamos começar o estudo pela definição do conceito de cargas lineares e não lineares. Primeiramente, observamos um retificador monofásico a diodos alimentando uma carga resistiva sem filtro capacitivo. Verifica-se que, quando alimentado por uma tensão puramente senoidal, a corrente drenada a partir da fonte de alimentação CA também é senoidal. Então, essa é a definição de uma carga linear. Quando alimentada por uma tensão não distorcida, a corrente drenada da fonte de alimentação também é não distorcida, ou seja, é puramente senoidal. Por outro lado, quando se conecta à saída um filtro capacitivo visando atenuar a ondulação, cuja frequência é 2 vezes a frequência da tensão de alimentação, a corrente drenada a partir da fonte de alimentação passa a ser distorcida. Isso porque apenas em curtos intervalos do período da tensão de alimentação a energia é fornecida diretamente da fonte para a carga. Fora desses pequenos intervalos, a energia é fornecida para a carga exclusivamente pelo capacitor de filtro. Então, esta é uma carga não linear e, tipicamente, é o estágio de entrada de todo tipo de equipamento eletrônico conectado à rede CA de alimentação monofásica ou trifásica. Justamente esse é o tipo de conversor estático que drena correntes distorcidas a partir da rede, contendo elevado conteúdo harmônico e gera uma série de problemas relacionados à qualidade de energia. A série de Fourier permite representar um sinal periódico no domínio do tempo como uma série de termos representados por senos e cossenos. Então, a partir dessa definição, podemos entender uma harmônica, seja de tensão ou de corrente, como uma componente senoidal cuja frequência é um múltiplo inteiro da componente denominada fundamental. Então, neste gráfico, temos o exemplo de uma quinta harmônica, considerando que a componente fundamental estivesse em 60 Hz, a quinta harmônica apresentaria uma frequência de 5 vezes 60, ou seja, 300 Hz. Verificamos aqui os efeitos indesejáveis da presença de harmônicas na tensão ou na corrente. Somando o sinal 1 ao sinal 5, ponto a ponto, ao longo do intervalo que vai de 0 a 30 segundos, tem-se um sinal resultante T, que é distorcido, que é diferente de uma senoide pura. Então, é a partir desse ponto que se inicia o estudo de harmônicas, ou seja, de sinais distorcidos no contexto de sistemas elétricos e também da qualidade de energia e da eletrônica de potência, como será apresentado de forma mais detalhada mais adiante. Um sinal distorcido, desde que seja periódico, pode ser representado por meio de uma série de Fourier, empregando-se uma soma de termos em cossenos. Cada um desses termos, ou harmônicas, possui uma amplitude, um ângulo de fase e uma dada frequência. A representação desse sinal distorcido no domínio da frequência acontece por meio do espectro de frequências ou o espectro harmônico, sendo que representa-se o sinal por meio de sua frequência e respectiva amplitude. Naturalmente, qualquer sinal distorcido pode ser representado por uma soma
infinita de termos em senos. Porém, por questões de praticidade e representação do sinal original com erro reduzido, pode-se adotar uma quantidade máxima de termos igual a 50. Então, um sinal distorcido qualquer é representado de forma satisfatória por meio de até 50 harmônicas. Veremos mais adiante que a norma IEC 61032 considera limites máximos de harmônicas até a 39ª ordem. Verifica-se nesse slide a forma de onda da corrente drenada por um retificador a diodos com filtro capacitivo. Constata-se que essa forma de onda é bastante distorcida, não senoidal e, portanto, contém harmônicas. A partir da definição de função ímpar, em que f de x é igual a menos f de menos x, verifica-se que a representação desse sinal no domínio da frequência por meio do espectro harmônico resulta em apenas componentes harmônicas ímpares, de ordens 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Por outro lado, as componentes harmônicas pares, de ordens 2, 4, 6, 8 e assim por diante, possuem amplitude nula. Aqui temos a representação da tensão de saída de um retificador monofásico a diodos, mas sem filtro capacitivo. Essa é uma função par e, portanto, a sua representação em termos do domínio da frequência resultará em apenas componentes harmônicas pares. Por outro lado, as componentes harmônicas ímpares apresentarão amplitudes nulas. O valor eficaz por si só não diz se um sinal contém ou não harmônicas. Prova disso é a comparação apresentada nessa captura de tela de osciloscópio entre os sinais 1, distorcido, e 2, puramente senoidal. Surge então uma definição importante, que é a do fator de crista, definido como a relação entre o valor máximo de pico e o valor eficaz. Para sinais puramente senoidais, o fator de crista é igual a 1,414. Porém, para sinais distorcidos, esse valor é maior do que 1,414, podendo chegar a 4, como no caso do sinal 1. Cargas com elevados valores de fator de crista podem provocar a atuação indevida de dispositivos de proteção que podem interpretar esse elevado valor de corrente de pico como uma eventual sobrecorrente. Porém, constata-se que o valor eficaz do sinal 1 não é elevado. O cálculo do valor eficaz total de um sinal contendo harmônicas é igual à raiz quadrada do somatório dos valores eficazes das componentes harmônicas, sendo que a ordem harmônica varia de 1 até infinito, mas, como foi anteriormente mencionado, pode-se considerar até a 50ª ordem para simplificar o cálculo. Essa definição vale tanto para a tensão quanto para a corrente, e um parâmetro que quantifica o quão distorcido é um sinal de tensão ou corrente é o THD, ou Total Harmonic Distortion, ou ainda distorção harmônica total. A distorção harmônica total é uma relação entre o conteúdo harmônico, em que a ordem harmônica varia de 2 até infinito, e a componente fundamental. Naturalmente, se o sinal for puramente senoidal, THD é igual a 0. Porém, quanto mais distorcido for o sinal, maior será o THD. Deve-se ressaltar ainda que o valor de THD não se restringe a 100%, podendo superar esse valor. Por exemplo, no caso da forma de onda de corrente associada ao retificador monofásico com filtro capacitivo, THD pode ser maior do que 180%, chegando
até 200%, dependendo do valor do capacitor de filtro empregado, como veremos posteriormente. Diante do exposto até então, surge um questionamento. O que é pior, corrente distorcida ou tensão distorcida? A corrente é uma consequência da característica da carga, ou seja, se a carga for não linear, mesmo alimentada por uma tensão puramente senoidal, a corrente será distorcida. Se esta mesma carga não linear, que já drena correntes distorcidas, for alimentada por uma tensão contendo harmônicas, a corrente resultante será mais distorcida ainda. Portanto, as normas são mais restritivas quanto ao conteúdo harmônico da tensão do que quanto ao conteúdo harmônico da corrente. O conteúdo harmônico da tensão, em se tratando do fornecimento de energia elétrica, é responsabilidade da concessionária ou das empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. Por outro lado, limitar o conteúdo harmônico da corrente é uma responsabilidade do consumidor, que por sua vez possui em sua instalação uma série de cargas não lineares. Então, há um efeito chamado de efeito bola de neve. Correntes distorcidas circulando pelas impedâncias do sistema gerarão quedas de tensão distorcidas, sendo que então a tensão no ponto de acoplamento do comum passa a se tornar não senoidal e, alimentando cargas lineares ou não lineares, de qualquer forma, implicará a circulação de correntes distorcidas. Dentre os efeitos indesejáveis associados à presença de harmônicas, um dos principais é o aquecimento excessivo, por sua vez associado ao aumento do valor eficaz da corrente que circula por um dado dispositivo ou carga. Dessa forma, com o aumento do valor eficaz da corrente provocado pela presença de harmônicas, tem-se um aumento das perdas por efeito Joule, representadas pelo produto entre a resistência e o quadrado da corrente eficaz. Além disso, deve-se considerar a ocorrência do efeito pelicular mais pronunciado no caso da presença de harmônicas, pois, com o aumento da frequência, aumenta também a resistência e, dessa forma, reduz a área útil de condução da corrente circulando por cabos e condutores. Outros efeitos indesejáveis incluem a possibilidade de ocorrência de ressonância série ou paralelo, o aumento das quedas de tensão provocado pelo aumento dos valores eficazes das correntes, redução de fator de potência e circulação de correntes elevadas nos condutores neutro nos sistemas trifásicos. Quando a tensão e corrente são puramente senoidais, o fator de potência simplesmente é a defasagem entre a tensão e a corrente. Porém, o mesmo não acontece quando a tensão e ou a corrente são distorcidos. Um exemplo apresentado neste slide considera que a tensão é senoidal e a corrente é distorcida. Seria justamente o caso de um retificador monofásico a diodos associado a um filtro capacitivo. A tensão é responsabilidade da concessionária, deve ser fornecida com baixo conteúdo harmônico, e a corrente é distorcida como uma consequência da característica da carga. A potência ativa útil, que é aquela associada à realização de trabalho elétrico, está relacionada apenas à componente fundamental, sendo dada pelo produto entre tensão eficaz fundamental, corrente eficaz fundamental e o cosseno do ângulo entre os sinais de tensão e corrente fundamentais, sendo que φ1 é o ângulo do chamado fator de deslocamento. A potência aparente sempre
é o produto entre a tensão eficaz total e a corrente eficaz total, mas nesse caso a tensão é puramente senoidal. Então, a tensão eficaz total é igual à tensão fundamental eficaz. Como o fator de potência não mais é a defasagem entre a tensão e a corrente, deve-se recorrer à definição geral para calcular esse parâmetro. O fator de potência, em qualquer caso, é uma relação entre a potência ativa total e a potência aparente, sendo que, neste caso particular, isso resulta entre uma relação do fator de deslocamento e raiz quadrada de 1 mais distorção harmônica total de corrente ao quadrado. Se não existirem harmônicas na corrente, naturalmente o fator de potência será igual ao fator de deslocamento, ou seja, o fator de potência será simplesmente a defasagem entre os dois sinais de tensão e corrente. Essa definição foi proposta por Konstantin Budeanu em 1927, no seu trabalho, numa época em que não se imaginava a presença de harmônicas nos sistemas elétricos. Surge então uma terceira quantidade de potência, chamada de potência de distorção, sendo que o conceito de triângulo de potências passa a ser substituído por um conceito de tetraedro de potências. Nós temos então 3 componentes de potência ortogonais, cuja soma vetorial resulta na potência aparente. Verificamos aqui uma situação em que uma corrente puramente senoidal circula por um cabo, por exemplo, representado por uma resistência mais uma reatância indutiva. No primeiro caso, temos a resistência mais a reatância indutiva associadas a uma tensão puramente senoidal. Então, o fator de potência será de 0,71, de acordo com os dados fornecidos pela figura. Se passarmos a considerar a circulação de uma terceira harmônica de corrente, devemos considerar que a reatância indutiva XL3, associada à terceira harmônica, será 3 vezes maior do que a reatância indutiva associada à componente fundamental. Temos então uma análise desse caso aplicando-se o teorema da superposição, sendo que na primeira situação, para a componente fundamental, o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente é 0,71 e no caso da terceira harmônica, esse cosseno é de 0,32. Efetivamente, considerando a superposição dos efeitos de acordo com a análise apresentada na figura, o fator de potência resultante será de 0,58, ou seja, menor do que o caso anterior de 0,71, em que existiam apenas tensões e correntes senoidais. Essa mesma análise é estendida aqui aos 2 casos com e sem a presença de harmônicas, para verificar o efeito de correntes distorcidas no cálculo da queda de tensão. No primeiro caso, temos então uma queda de tensão que é de 16 volts, e no segundo caso, com a presença de harmônicas, a queda de tensão passa a ser de 21 volts, provocada justamente pelo aumento do valor eficaz da corrente que circula pela carga RL. No Brasil, a ANEEL não dispõe de uma regulamentação específica que limite os máximos valores de harmônicas de tensão e corrente associados aos sistemas elétricos. Via de regra, podemos considerar os limites estabelecidos por 2 conjuntos de normas. A norma IEC 61032 ou 34, que está relacionada ao máximo conteúdo harmônico que uma dada carga
pode possuir em termos da corrente drenada a partir da rede, e a norma do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos, o I3E, que estabelece limites para as harmônicas de tensão e corrente, por sua vez associadas a grupos de cargas, ou seja, a instalações elétricas completas. A norma IEC 61032 ou 34 se aplica a cargas que drenem correntes menores ou iguais a 16 amperes por fase e maiores que 16 amperes por fase, respectivamente. Então, a aplicação de uma ou outra versão da norma depende do valor eficaz da corrente drenada pela carga. Então, normalmente, alimenta-se a carga com uma tensão puramente senoidal e medem-se as harmônicas de corrente até um certo limite, comparando-se então com o valor estipulado pela norma. Se uma dada carga possuir componentes harmônicas inferiores aos limites da norma, essa carga está em conformidade com a regulamentação internacional. Do contrário, essa carga não apresenta conformidade com a norma e isso poderia, por exemplo, impedir a sua comercialização em alguns países, por exemplo, como na Comunidade Econômica Europeia. A norma 61032 se aplica, então, a equipamentos que drenem correntes eficazes menores ou iguais a 16 amperes por fase e subdivide cargas diversas de acordo com classes de equipamentos A até D. Na classe A, nós temos equipamentos com sistemas trifásicos equilibrados, cargas domésticas de forma geral, ferramentas, com exceção daquelas portáteis contempladas na classe B, entre outras. A classe B, além de contemplar ferramentas portáteis, também agrega equipamentos de soldagem a arco, que sejam não profissionais. A classe C agrega quaisquer tipos de dispositivos de iluminação, seja para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares, fluorescentes compactas ou LEDs. E a classe C agrega computadores pessoais, monitores de vídeo, aparelhos de TV, com potências que variam entre 75 e 600 watts. Qualquer equipamento que não se enquadre nas classes B, C e D, se tiver uma corrente inferior a 16 amperes por fase, será automaticamente enquadrado na classe A. Então, esta é a tabela que estabelece os limites para as componentes harmônicas ímpares e pares para cada uma das classes de equipamentos anteriormente mencionadas. O que deve se fazer, então, é medir a corrente resultante da alimentação da carga a partir de uma tensão puramente senoidal e comparar, para cada caso particular, o espectro harmônico da corrente drenada com o limite imposto pela norma. Deve-se ressaltar que essas normas de harmônicas são continuamente revisadas. E o mesmo se aplica à norma 61032, como mostra esse quadro que compara as versões de 1995, 2001, 2005. Por exemplo, na versão de 1995, equipamentos da classe D deveriam absorver uma corrente de entrada que se encaixasse em um envelope ou formato pré-definido. Isso deixou de ser aplicado na versão de 2001 a 2005, sendo que então passaram a ser aplicados os limites mostrados na tabela anterior.
Temos aqui um exemplo de aplicação da norma 61032, um computador pessoal de potência dos 200 watts com rendimento de 75%. Isso implica uma potência de entrada ou potência absorvida a partir da rede de 267 watts. Temos então aqui na primeira coluna as ordens harmônicas, o limite estabelecido pela norma em miliamperes por watt. Essa segunda coluna é válida para a classe D e a terceira coluna é válida para a classe A. Como se trata então de um computador pessoal cuja potência seja inferior a 600 watts, o equipamento é classificado como um dispositivo de classe D. Então, nessa segunda tabela, temos o espectro harmônico medido com um osciloscópio ou com um multímetro e as ordens harmônicas de 1 a 23. A ordem harmônica 1 é a componente fundamental e as ordens 3 até 23 são as harmônicas. No caso da aplicação dos limites da classe D, deve-se multiplicar 3,4 mA por 267 watts, chegando-se ao limite de 0,908 amperes para esta carga em particular. Analogamente, pode-se aplicar o mesmo princípio para as componentes harmônicas de ordem 5 até 23, por exemplo, para a quinta harmônica, 1,9 mA vezes 267 watts resulta em um limite de 0,508 amperes. E dessa forma, comparando-se o espectro harmônico medido com o limite da norma, constata-se que a norma é desrespeitada no que se refere aos limites da terceira, quinta, 11ª e 13ª harmônicas. Portanto, este equipamento não poderia ser comercializado nos países da Europa, uma vez que ele não respeita essa regulamentação específica no que se refere aos máximos limites de harmônicas para correntes drenadas a partir de tensões puramente senoidais. A norma 61034 não considera a subdivisão de cargas de acordo com classes de equipamentos. Pode-se aplicar a tabela mostrada no slide de forma simplificada a cargas que drenem correntes de fases superiores a 16 amperes. Ao contrário da norma 61032, deve-se aqui considerar uma relação entre o valor máximo ou eficaz de uma dada componente harmônica de ordem N e a componente fundamental I1, resultando então em um valor percentual. Então, na norma anterior, tínhamos a comparação com limites pré-definidos em amperes. Já no caso dessa norma, temos os limites máximos estabelecidos em termos de percentuais, como mostra essa tabela. Ao contrário das normas IEC, a norma I3E 519 considera que os máximos limites de harmônicas de corrente devem ser definidos para instalações completas, ou seja, para grupos de cargas. Considerando um estabelecimento residencial, comercial e industrial, temos cargas de natureza diversas, motores, cargas eletrônicas, cargas lineares, entre outras. A somatória das correntes drenadas por todas essas cargas resulta em uma forma de onda distorcida e é justamente sobre essa forma de onda que se aplicam os limites. Então, considera-se que a instalação está conectada ao ponto de acoplamento comum e, desse modo, o conteúdo harmônico da corrente injetado por essa instalação não pode ser superior àquele estabelecido pela norma, para que então não se tenha a distorção harmônica
da tensão fornecida pela concessionária, porque, como foi mencionado anteriormente, correntes distorcidas circulando pelas impedâncias do sistema gerarão quedas de tensão distorcidas também. A norma I3E 519 estabelece limites máximos tanto para a distorção harmônica da tensão quanto para a distorção harmônica da corrente. Na tabela 1, verifica-se os máximos limites impostos para a distorção harmônica total e para a distorção harmônica individual. Isso quer dizer que, por exemplo, para uma tensão inferior a 1 kV, nenhuma componente harmônica pode possuir uma amplitude maior que 5% da componente fundamental, e além disso, a distorção harmônica total não pode ser maior que 8%. Esses limites foram revistos em relação à norma 519 e sua versão publicada em 1992, sendo que o limite foi aumentado de 5% para 8% no caso da distorção harmônica total. Uma tendência que se observa na tabela é que, à medida que aumenta o nível da tensão do ponto de acoplamento comum, os limites tornam-se mais restritivos. Isso ocorre porque a distorção harmônica se propaga da alta tensão até chegar à baixa tensão, sendo que o nível de curto-circuito é mais alto no ponto de alta tensão do que no ponto de baixa tensão. Então, se os limites fossem maiores na alta tensão, teríamos o efeito bola de neve se manifestando nas cargas conectadas nos sistemas de distribuição do lado de baixa tensão. Temos também limites máximos da distorção da corrente para cada nível de tensão. No caso, a tabela 2 estabelece esses limites para tensões variando entre 120 volts e 69 kV. Temos então faixas para as componentes harmônicas ímpares e, à medida que aumenta a relação entre a corrente de curto-circuito no ponto de acoplamento comum e a corrente da carga, aumentam também os máximos limites permissíveis pela norma. Nas tabelas 3 e 4, temos os limites da distorção harmônica da corrente para níveis de tensão entre 69 e 61 kV e maiores que 61 kV, respectivamente. Novamente, à medida que aumenta a relação entre a corrente de curto-circuito e a corrente da carga, os limites se tornam mais toleráveis. Além disso, o que se verifica é que, para níveis de tensão maiores que 161 kV, os limites para a distorção harmônica total e das componentes também, de ordem ímpar, são menores em comparação com aqueles estabelecidos na tabela 3. Isso se justifica justamente pelo que foi mencionado anteriormente, que a distorção harmônica se propaga da alta para a baixa tensão e, desta forma, deve-se tomar cuidado com o nível máximo de distorção harmônica da tensão, tanto na geração quanto nos sistemas de distribuição também. Assim como foi anteriormente mencionado, a distorção harmônica da corrente provoca a distorção harmônica da tensão, que, por sua vez, também leva ao surgimento de correntes com elevado conteúdo harmônico. Trata-se, então, de uma inter-relação entre as harmônicas de corrente e de tensão. Há formas de reduzir ou mesmo eliminar as componentes harmônicas de tensão e de corrente, sendo que as soluções típicas consistem na utilização de uma indutância série para limitar as harmônicas de corrente, a utilização de filtros passivos sintonizados ou mesmo a utilização de filtros ativos que se baseiam
no uso de conversores estáticos projetados para a chamada compensação ativa. Muitas fontes chaveadas e equipamentos de baixo custo empregam o artifício da indutância conectada em série entre a fonte de alimentação e a carga para reduzir o conteúdo da harmônico da corrente drenada e, consequentemente, da tensão. Isso se justifica porque a reatância indutiva aumenta com a frequência, visto que essa reatância é calculada como o produto da frequência angular e da indutância. Consegue-se, então, reduzir o conteúdo harmônico de forma simples, porém, isso implica o aumento das dimensões do equipamento e, além disso, é uma solução que não consegue lidar com a mudança do panorama de carga. Então, essa também é considerada uma solução passiva. Sistemas de alimentação ininterrupta, popularmente conhecidos como no-breaks, são equipamentos que utilizam essa solução da indutância série amplamente para reduzir o conteúdo harmônico da corrente absorvida a partir da rede. É uma solução bastante simples e robusta, porém apresenta também algumas desvantagens, como o fato de surgir uma queda de tensão associada ao indutor, principalmente se ele for de grande porte. E, além disso, devemos considerar a potência dissipada na resistência série do indutor, uma vez que o indutor real apresenta uma resistência intrínseca que dissipa potência na forma do efeito Joule. Filtros passivos sintonizados são outra solução típica que permitem a eliminação ou redução de componentes harmônicas específicas. O filtro, então, funciona como um caminho de baixa impedância para uma determinada componente harmônica que se deseje eliminar. O projeto é bastante simples. Uma vez que se conhece a frequência da componente harmônica que se deseja reduzir, basta empregar essa expressão e dimensionar o filtro. Nesse diagrama, entendemos que o filtro funciona como um caminho de desvio para essa componente, já que o filtro em si apresenta baixa impedância especificamente para essa componente harmônica desejada. Aqui temos um exemplo bastante simples do projeto de um filtro para eliminação da quinta harmônica. Uma questão bastante importante é o fato de esse mesmo filtro projetado para eliminação da quinta harmônica ser capaz também de atenuar componentes próximas, como o caso da sétima harmônica, porém esse filtro não é capaz de eliminar todo o conteúdo harmônico existente. Dessa forma, em aplicações práticas, recorre-se a um projeto modular e individual de filtros passa abaixo, sintonizados para eliminação de componentes harmônicas distintas. É possível projetar um filtro para a eliminação especificamente da terceira harmônica, outro filtro para a eliminação da quinta harmônica e assim por diante. É possível ainda instalar em paralelo com o filtro LC uma indutância auxiliar que permite reduzir a necessidade de fornecimento de energia capacitiva quando há aplicações como grupos geradores. E esse tipo de arranjo é denominado filtro compensado. Uma vantagem desse arranjo é a possibilidade de instalação da indutância a qualquer instante e, além disso, resolve-se problemas associados à partida e aceleração, desaceleração do gerador utilizado nesse tipo de aplicação. Como vantagens, temos uma solução simples, confiável e robusta. Pode-se instalar a indutância auxiliar em qualquer momento e também de forma modular, retirando-a ou inserindo-a em paralelo com o filtro passa-baixa de qualquer forma. O desempenho é bom em termos da distorção harmônica da corrente resultante, o que implica também um aumento do fator de potência, pois vimos anteriormente que
Em casos nos quais a tensão de alimentação é praticamente senoidal e a corrente é distorcida, há uma relação direta entre a distorção harmônica da corrente e o fator de potência real. Como desvantagens, temos o fato da largura de banda do filtro não ser ampla, sendo que é determinada basicamente pelo projeto do filtro ALC. Temos o aumento de peso e volume, porque o indutor é projetado para baixas frequências. E, além disso, é uma solução que não consegue se reconfigurar diante de mudanças do panorama de carga. Se considerarmos uma aplicação em que uma quinta harmônica ocorra tipicamente e exista um filtro sintonizado para tal condição, posteriormente, se essa quinta harmônica deixar de existir, o filtro perderá sua função ou, ao menos, não será capaz de atenuar o conteúdo harmônico associado à existência de outros componentes. As soluções da indutância série e dos filtros passivos são configurações que não permitem a atuação de forma ativa em tempo real, ou seja, são soluções que não permitem uma reconfiguração diante da mudança do panorama de carga. Dessa forma, os filtros ativos ou condicionadores ativos, baseados em conversores estáticos de potência, permitem a eliminação do conteúdo harmônico em tempo real, de acordo com o que ocorre na instalação. Temos basicamente dois tipos de filtros ativos: filtro ativo série, que visa a eliminação da distorção harmônica da tensão, então funciona como uma fonte de tensão controlada em série com a fonte de alimentação. E temos também o filtro ativo paralelo, que funciona como uma fonte de corrente que injeta uma parcela de conteúdo harmônico em oposição de fase ao existente, como apresentaremos no próximo slide. Nesse diagrama, fica fácil entender como funciona um filtro ativo. Vamos imaginar, a priori, que o filtro ativo conectado ao ponto A não existisse. Então, a corrente IS seria igual à corrente drenada pela carga. Se for uma carga não linear, naturalmente, essa corrente ICH seria distorcida. A partir da conexão do filtro ativo e a partir do monitoramento da corrente da carga, o conversor estático gerará um sinal IFA que esteja em oposição de fase, ou seja, defasado de 180 graus do conteúdo harmônico existente na corrente drenada pela carga. Dessa forma, segundo a lei de Kirchhoff das correntes, a corrente IS mais a corrente IFA é igual à corrente ICH. Nessas condições, a corrente extraída da fonte IS torna-se diferente da corrente ICH. A corrente, então, extraída da fonte passa a ser puramente senoidal, enquanto a corrente drenada pela carga ICH continua com o seu formato original. Sempre que houver uma mudança no panorama de carga, a corrente IFA gerada pelo filtro ativo será alterada em tempo real. Os filtros ativos dependem essencialmente da utilização de conversores estáticos e, naturalmente, de semicondutores de potência. Então, os filtros ativos são projetados de acordo com a potência da aplicação ou da carga que devem compensar o conteúdo harmônico. E assim, a utilização dos filtros ativos deve ser propriamente justificada em termos da questão do custo, uma vez que o custo dos semicondutores de potência aumenta proporcionalmente com o nível de potência processado. Logo, uma desvantagem do filtro ativo em relação ao filtro passivo justamente é o custo, o que justifica a sua utilização para a compensação harmônica no caso de cargas sensíveis ou cargas críticas.
Além disso, como consequência da utilização dos filtros ativos, temos benefícios como a questão da redução da seção transversal dos condutores, uma vez que eles devem ser projetados para conduzir apenas a parcela fundamental da corrente e não toda a corrente contendo o conteúdo harmônico devidamente compensado. Neste diagrama temos um exemplo claro da utilização de um filtro ativo. Verifica-se que a corrente drenada pela carga apresenta um formato bastante distorcido. O filtro ativo, então, gera um conteúdo harmônico em oposição de fase àquele existente na corrente ICH, e dessa forma a corrente IS torna-se puramente senoidal. No sistema elétrico moderno, temos um vasto número de cargas não lineares conectadas simultaneamente. Por exemplo, temos um grande número de dispositivos eletrônicos conectados ao mesmo tempo que, embora possuam potências reduzidas e injetem correntes de amplitude reduzida, em grande volume representam uma parcela de corrente significativa, a qual contém um conteúdo harmônico elevado, podendo então comprometer a qualidade de energia, distorcendo a tensão no ponto de acoplamento comum. Como foi anteriormente mencionado, todo tipo de equipamento eletrônico conectado à rede CA precisa de um retificador a diodos com filtro capacitivo para fornecimento de tensões contínuas, responsáveis por alimentar os circuitos de comando e controle e muitas vezes a própria carga. Essa topologia representa justamente aquele tipo de fonte chaveada que possui no verso um interruptor seletor para tensões de 110 ou 127 volts e 220 volts. Na posição 2, a tensão de entrada de 110 ou 127 volts fica aplicada aos capacitores C1 e C2 e, somadas, fornecem o nível de tensão para alimentação de um conversor conectado em cascata. Na posição de 220 volts, os dois capacitores C1 e C2 ficam associados em série e a mesma tensão de entrada é aplicada ao conversor conectado em cascata. Esse tipo de retificador é chamado de retificador dobrador e, nas duas condições de funcionamento, a corrente drenada a partir da rede é altamente distorcida. Quanto maior a capacitância de filtro, maior a distorção harmônica da corrente e menor a ondulação, menor a amplitude da tensão de saída, que está associada a uma ondulação cuja frequência é o dobro da frequência da tensão de entrada. Então, esse é o grande vilão responsável pela distorção da corrente em diversas cargas. Como foi anteriormente mencionado, o retificador a diodos com filtro capacitivo, seja ele monofásico ou trifásico, comporta-se como uma carga não linear. Nesse slide temos o exemplo de uma medição real, em que a tensão de entrada é aproximadamente senoidal e a corrente drenada a partir da fonte pelo equipamento possui um formato distorcido, sendo que, durante um curto intervalo de tempo, a fonte fornece energia diretamente para a carga, justamente quando nós temos aqueles elevados picos de corrente no semiciclo positivo e negativo. No restante do ciclo completo da tensão de alimentação, a energia é fornecida pela carga por meio do capacitor de filtro, que estava previamente carregado e se descarrega fornecendo parte da sua energia. Em uma condição como essa do teste apresentado no slide, a distorção harmônica medida foi de 106%, resultando num fator de potência de entrada de 0,66, sendo esse valor considerado muito baixo. Então, no próximo tópico,
estudaremos aspectos pertinentes ao projeto de retificadores monofásicos e trifásicos com filtro capacitivo.